Bom dia! Hoje nós vamos falar a respeito dos divisores. Vimos que múltiplos é resultado de multiplicação, divisores, resultado de uma divisão, como o próprio nome já fala. Então, a gente vai observar que os divisores de um número natural, quais são números naturais? Aqueles números construídos a partir dos algarismos de 0 a 9. Então, os divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividir, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a zero. Então, os divisores, quando eu falo, por exemplo, que 2 é divisor de 4, é porque 4 dividido por 2 dá 2 e sobra zero. Então, os divisores têm que ser o resultado de uma divisão exata. Tá? Lá nos múltiplos eu coloco a letra M, aqui eu coloco D. Então, aqui eu leio divisores de 12. Então, eu vou fazer a divisão e descobrir os divisores. O 1, ele é divisor de todo número, porque todo número se divide por 1, né? Então, 12 dividido por 1 é 12, não sobra nada, então 1 é divisor. 12 divide por 2? Sim, porque 12 dividido por 2 é 6. Então, 12 também, o 6 também é divisor. 12 divide por 3? Sim. E dá 4? Então, 12 também é divisor. 4 também é divisor de 12. E 12? Quando eu divido por 1, dá 12. Então, 12 também é divisor de 12. O conjunto dos divisores, ele é finito. Ele tem um número X de divisores, não é infinito como os múltiplos. Então, eu não vou colocar as reticências, tá? Então, divisores de 35. 35 divide por 1 exato? Sim. 35 divide por 5? Sim. 35 divide por 7 e 35 divide por 35. Tá? Aqui eu não posso pôr 3, porque se eu dividir 35 por 3, eu não vou ter um resultado exato. Divisores de 40. Aí eu tenho o 1, que é divisor de todos, então eu inicio sempre por 1. Como ele é par, eu já sei que divide por 2. Quando eu divido por 2, eu sei que dá 20, então o 20 também é divisor, certo? Então, 40 também divide por 4, que vai dar 10. Então, 4 e o 10 também são divisores. 40 divide por 5, que vai dar 8. Então, o 5 e o 8 também são divisores. E quando eu dividir 40 por 1, vai dar 40. Então, vocês têm que observar o seguinte, o 1 e o próprio número vão ser sempre divisores dele mesmo, né? Ou seja, de quaisquer número que você estiver procurando o divisor. Aí, nós temos uma fala que são os números primos. Quando a gente fala de divisores, tem uma categoria de números que a gente chama de números primos. Né? Os números primos não é que eles são seus parentes, não. Os números primos, o que significa dizer que um número primo? Os números primos são os números naturais que só podem ser divididos por dois fatores sem sobrar resto. Eles podem dividir por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, isso são números primos. Isso você tem que gravar. Números primos são aqueles que dividem por 1 e que dividem por ele mesmo. Como é o caso, por exemplo, do 2. Divisores de 2, eu só tenho 1 e o 2. Divisores de 5, só vai dividir por 1 e por 5. Se eu dividir por outro número, vai sobrar resto. Divisores de 17, eu divido por 1 e por 17, sem sobrar resto. 41, eu divido por 1 e por 41, sem sobrar resto. Estudar os divisores tem máxima importância a gente conhecer os fatos, né? Múltiplos também, para que facilite a localização dos divisores. Então, lembrando aqui, ó, que se vocês observarem aqui, o que acontece? O número par, que é primo, é só o 2, porque os outros números pares, eles também vão se dividir por 2, então eles deixam de ser primos, né? Então, aqui, ó, o 2, tá? É o único número par que você vai conseguir que será primo. Por quê? Os demais, além, né, de dividir por 1, dividir por ele mesmo, a gente de cara já sabe que ele divide por 2, além de dividir por outros. Então, ele não será primo. Então, números primos só tem 2 divisores. Observa que todos eles aqui, ó, eu tenho 2 divisores. O 1 e o próprio número. O 1 e o próprio número. Isso é ser um número primo. Então, agora nós vamos praticar, para que a gente possa exercitar e compreender realmente o que são divisores. Lembrando de estudar a tabela dos fatos. Múltiplos e divisores fica tão mais fácil quanto mais a gente sabe os fatos. Um abraço e tchau.